Nós estamos aqui simplesmente por graça. E nós aprendemos que graça é o quê? Eu não mereço, você não merece, mas a graça nos alcançou e por isso estamos aqui rendendo a Deus, entregando a Ele, tributando a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Interessante que nós acionamos a graça pela fé. E o que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. A graça é um favor que eu não mereço, que eu alcanço através de algo que eu não vejo. Eu não mereço e não vejo, mas eu sei que Deus já preparou algo excelente para a minha vida. Eu não preciso ver para crer, muito pelo contrário. Uma vez que eu, sem merecer, Deus me amou, e a Bíblia diz que eu o amo porque Ele me amou primeiro, não é mérito meu, é mérito de Deus. Se Ele me amou sem eu merecer, e esse amor me alcançou no lamaçal do pecado, onde a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que menos merecia, mais favor de Deus recebeu mesmo sem merecer. Essa é a máxima do Evangelho. Esse é o grande diferencial de Deus para mim e para você. Dizer que o Evangelho da graça me alcançou, ou seja, um favor que eu não merecia, trouxe a mim uma boa notícia que eu sequer sabia que receberia. Então creia que não é porque eu ou você merece, é porque o amor de Deus entregou a mim, a você, a tua casa e a tua família o Evangelho da graça. Mesmo sem merecer, Deus tem boas notícias para cada um de nós. Que você possa carregar isso no teu coração. Porque quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos o amor de Deus, e nós entendemos quem é Deus, nós vamos olhar para Deus com um olhar diferente. Nós vamos olhar para os nossos filhos com um olhar diferente. Nós vamos olhar para nós mesmos com um olhar diferente. Nós vamos olhar para a vida com um olhar diferente. Porque não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu mereço, é o que Ele por amor quer entregar a mim, a nós aqui nesta noite. Há um grande problema quando nós não entendemos a graça, porque nós acabamos deixando de buscar o que é essencial e buscamos o que é importante. Nós achamos que o que é importante é melhor do que o que é essencial. E nós não entendemos o que Deus pode e o que Deus está e o que Ele ainda vai fazer por nós. Deixa eu me apegar aqui em alguns textos. Não vou ler todo, mas abra primeiro Marcos 6. Marcos 6. Observe bem a leitura. Versículo 34 do capítulo 6 de Marcos diz assim: E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve misericórdia deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando as horas do dia já estavam muito adiantada, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que entrem nos sítios e nas aldeias que estão ao redor e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Mas ele respondendo lhe disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: Queres que saiamos a comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse:
quantos pães tendes? Qual é a pergunta de Jesus? Então disseram, ide ver. E informando-se, responderam, 5 pães e 2 peixes. Quantos pães? Então Jesus mandou a todos que estivessem reclinados sobre a relva, sobre o campo verde, em grupos. E reclinaram-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando os... quantos pães? E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os servisse diante de todos. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Em seguida recolheram os pedaços de pão e dos peixes. E o que sobrou para eles? 12. Quantos? E os que comeram, qual é a quantidade que está na tua Bíblia? Quantos? Quase. Agora Marcos 8. Versículo 1. Nós lemos a primeira multiplicação. Agora o capítulo 8 e o versículo 1. Naqueles dias ajuntou-se novamente, ou seja, é outro fato, outro acontecimento, não é a mesma multiplicação. Ao redor dele uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou aos discípulos. Tenho misericórdia da multidão, porque já estão comigo há quantos dias? Já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E se eu os enviar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Olha que toda a narrativa já muda, o contexto muda. A forma que Jesus lida com as pessoas aqui vai mudando. Então o texto vai dizer, e os discípulos lhes responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? E perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? E responderam, quantos pães são? Na primeira multiplicação era quantos pães? Agora são quantos pães? Ok. Aumentou a quantidade de pão? Sim ou não? Ok. Então mandou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, havendo dado graça, os partiu, os entregou aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles o puseram diante da multidão. Tinham também poucos peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que esses também fossem postos diante deles. Comeram, pois, e se saciaram. E levantaram dos pedaços que sobraram o quê? Primeira multiplicação sobrou quantos cestos? Tinham quantos pães? Segunda multiplicação tinha quantos pães? Sobraram quantos cestos? Aumentou o pão e diminuiu a multiplicação. Estão pegando? Sim ou não? Na primeira são quantos pães? 5. Sobra quantos cestos? 12. 5 pães, 12 cestos. Quase quantas pessoas? Observe bem. Na segunda, quantos pães? Aumentou quantos pães? Sobrou quantos cestos? Diminuiu quantos cestos? Mais pão, menos multiplicação. Estão pegando? Sim ou não? Eu já vou pregar, só para vocês verem a diferença. Observe bem. E os que comeram era cerca de quantos mil? Mas a primeira multiplicação era quantos? Então a segunda é quantos? Então diminuiu também a quantidade de pessoas para alimentar. E assim mesmo sobrou menos. Olha para cá. Vamos discorrer um pouco a história. E eu estou falando um pouquinho do que é essencial, do que é importante, de como nós lidamos e às vezes invertemos as prioridades. É notório que Deus quer, pode e vai abençoar cada um de vocês. É o desejo de Deus. É a vontade de Deus que você tenha paz. É a vontade de Deus que você tenha prosperidade. É a vontade de Deus que você seja feliz. É a vontade de Deus que você seja honrado. É a vontade de Deus que você viva, coma o melhor dessa terra, porque senão a Bíblia não é a Bíblia, a palavra não é a palavra, e é isso que Deus diz. O grande problema é que nós precisamos entender o seguinte: muitas vezes nós estamos abrindo mão do que é essencial pelo que é importante. Quando Abraão recebe o chamado de Deus para levar Isaque ao Moriá, o texto vai fazer questão de dizer, de mostrar para nós,
que o objetivo de Deus, a priori, com Abraão, é que ele sacrificasse o seu filho. Abraão, ele vai preparar tudo para o sacrifício. Ele vai pegar lenha, ele vai pegar cutelo e ele vai pegar fogo. Tudo que é importante para o sacrifício, Abraão pega. Só que quando ele chega lá no Monte Moriá, o Isaac vai fazer para ele uma pergunta que é de suma importância. O Isaac é como se ele olhasse para o pai e dissesse assim: pai, tudo que é importante o senhor pegou. O senhor pegou cutelo, o senhor pegou a lenha, o senhor pegou o fogo, mas cadê o essencial? Porque não adianta ter lenha, ter cutelo e ter fogo, se não tem o cordeiro para apresentar diante do sacrifício. Porque muitas vezes nós temos tudo que é importante, mas falta o cordeiro. Muitas vezes nós temos habilidades, mas falta o cordeiro. Muitas vezes nós temos cutelo, mas falta o cordeiro. Muitas vezes nós temos até um fogo diferente, mas falta o cordeiro. Muitas vezes nós temos a lenha para acender a fogueira, mas falta o cordeiro. Temos coisas importantes porque achamos que coisas importantes são essenciais, porque desconhecemos o que realmente é essencial na nossa vida. Porque de nada vai adiantar termos lenha, termos fogo, termos cutelo e não termos o cordeiro para apresentar diante de Deus. Isaac, ele vai perguntar: cadê, pai? Tem tudo. Qual é a resposta de Abraão nesse momento? Deus proverá. Não é para mim, mas para si. Porque o que eu faço não é para mim, é para Deus. O que eu faço não é para mim, é para Deus. O que eu faço não é para o meu ego, é para Deus. Não é a minha vontade, mas é de Deus. O que Abraão está dizendo? O essencial é o que Deus quer e vai fazer na nossa vida. Observe, porque às vezes nós nos apegamos no que é importante. O Salmo 23 mostra isso na interpretação errada que nós aprendemos a vida toda. Nós a vida toda recitamos o Salmo 23 errado, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o nada me faltar para mim é importante. Mas o texto diz: o Senhor é o meu pastor e Ele, o essencial, não me faltará. O que é principal não são as coisas, mas o Deus que me supre de todas as coisas. Quem está conseguindo entender? A ideia original do salmista é mostrar para mim e para você que mesmo que falte algumas coisas importantes na tua vida, se o essencial, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não faltar na tua vida, meu filho, você pode estar igual essa multidão aqui de Marcos, no meio do deserto, achando as pessoas que você vai morrer de fome, mas se o Cordeiro está lá, algo diferenciado vai acontecer na tua vida, porque não é o teu nome que será glorificado, mas o nome daquele que te chamou para algo excelente na presença dEle. Na vida, o salmista no Salmo 23, ele está dizendo que na vida pode sim faltar algumas coisas, que são temporais, que são momentâneas. Eu não sei na sua, mas na minha já aconteceu. Já faltou comida, já faltou amigos, já faltou aconchego, afeto. Talvez na tua não, mas na minha já. Então o salmista está deixando claro que na nossa vida pode sim faltar algumas coisas, mas não pode faltar o quê? O essencial, porque quando me faltar o amigo, Jesus é o amigo verdadeiro. Quando me faltar o alimento, Ele é o provedor da minha necessidade. Quando me faltar a saúde, Ele é a vida eterna que me ajuda na minha necessidade. Na vida às vezes momentaneamente, temporariamente, pode às vezes não faltar dinheiro para o que é importante, ou para aquilo que você talvez nem gostaria de fazer, mas para o que você gostaria de fazer, às vezes te falta. Como assim, após sim? Porque eu garanto que talvez você gostaria de comprar um carro diferente, fazer uma viagem diferente, o que você gostaria. Você tem para o que é importante, mas para aquilo que você gostaria, talvez você não tenha. Te falta, sim.
momentaneamente sim, temporariamente sim, mas não é isso que te faz ser quem você é. Quem te faz ser quem você é o Deus que nunca te falta na caminhada da tua vida. Levanta a mão e diga: Deus nunca vai faltar na minha vida. Às vezes nos falta compreensão, faltam tantas coisas, mas o que não pode faltar é Deus. O que não pode faltar é Deus. O que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida. Porque se nós temos a certeza da presença de Deus na nossa vida, meu irmão, nós não somos abalados por circunstância alguma. Quem nunca sentiu um impacto, às vezes, no seu coração, uma dor, um momento de angústia, e quando você tem a convicção de que você tem Deus, e aí você se vê sozinho naquele momento difícil da tua vida, você recorre a quem? Ao Deus que jamais te desampara. Quantas vezes na caminhada da minha vida eu me vi solitário, sozinho. Já contei os testemunhos de quando a bispa fez a cirurgia, e eu um certo dia somatizei de tal maneira que eu rolava no chão, eu gritava, eu chorava, eu peguei o carro, eu andava pela cidade, eu não sabia o que fazer, eu fui parar no pronto-socorro, eu voltei, e qual foi o meu refúgio? Naquele dia eu não tive amigo, naquele dia eu não tive um telefonema, naquele dia eu não tive um abraço, mas eu tive o colo de Deus na hora da angústia, eu tive o abraço de Deus na hora da dor. É esse Deus que está na tua vida nesta noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha como Jesus te trata, olha como Deus me trata. Em ambos os textos, Jesus vai olhar e vai dizer: tenho compaixão do povo. Você está aí, irmão? Capítulo 8. O texto vai deixar bem claro que Jesus olha a situação e diz: tenho compaixão ou tenho misericórdia da multidão. Porque Jesus viu a dor que os discípulos não viu, a dor que os outros que estavam ali não viram. Por quê? Porque todos estavam com fome, e na hora da fome cada um pensa no teu estômago. Mas Jesus não. Faz assim, Jesus não. Não, pode falar, vai. Jesus não. Jesus sentiu a dor do outro. Ele se coloca no lugar do outro. E ele vai ter compaixão. Ele vai ter o quê? E é muito lindo. Por que Jesus tem compaixão? Porque ele está presente. E quando Jesus está presente e ele se move de compaixão, a presença de Cristo nos supre. Não, bate no peito e diga: a presença de Cristo me supre. Jesus olha para os discípulos e vai dizer assim: se eu os despedir assim, muitos desfalecerão pelo caminho, porque vieram de longe. E ainda Jesus faz questão de dizer que eles estavam com ele há três. Observe o texto e pega o código, pega a revelação. Eles estão há 3 dias com Jesus, e só agora, na hora de ir embora, eles vão ter fome. E só se for sozinhos sem Jesus, eles vão desfalecer. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que com Jesus, irmão, a fome pode até bater, mas não te desfalece. A crise pode até bater, mas não te desfalece. A prova pode até bater, mas não te desfalece. Não dá para andar sem Jesus em momento algum. A ideia que dá é que enquanto eles estão com Jesus, nos 3 dias, eles não têm falta de nada. Eles estão tão envolvidos com Jesus. Eles estão tão envolvidos com a mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus os nutre, os alimenta, sacia a fome deles, sacia de tal maneira que só quando eles vão ser despedidos para ir embora, é que Jesus diz: se eles forem, eles vão desfalecer. Sabe por que eu desfaleço? Porque eu me distancio de Jesus. Sabe por que eu perco a fé e a esperança? Porque eu me distancio de Jesus.
Porque longe de Jesus eu deixo de ser nutrido. O filho pródigo, ele vai passar miséria. O filho pródigo, ele vai perder tudo, como está na camisa ali do presbítero Ronan. Ele vai perder tudo, porque ele está longe. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o pai. Quando ele volta para perto do pai, ele entende que na casa do pai tem abundância de pão. Você está entendendo? Ele está dizendo: eu só estou desnutrido porque eu estou longe do pai. Eu só estou morrendo na fé porque eu estou longe do pai. Eu só estou comendo bolota de porco porque eu estou longe do pai. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou ser nutrido por Jesus, porque Jesus me nutre, me alimenta, me fortalece, me coloca de pé. Ora calabachura mandaraia. Levanta a mão e diga: eu estou de pé porque Jesus me nutre. Irmão, eu só estou aqui porque Jesus me nutre. Você só está aqui por a graça de Deus. É a graça que nos mantém de pé. É o amor de Deus que nos mantém vivos. Pelos discípulos, despede-os que se virem. Para Jesus não. Porque se ele sair, sem eu interferir, eles vão desfalecer. Eu vim profetizar que os seus filhos não vão desfalecer, porque não vai faltar Jesus na vida dos seus filhos. Eu vim profetizar que lá na tua casa vocês não vão desfalecer, porque Jesus vai estar lá na tua casa. Eu vim declarar que na tua vida você não vai desfalecer, porque Jesus vai fazer. Levanta a mão para receber a palavra profética. Diga-se: Jesus estará comigo em todos os momentos. Diga isso, vai. Não dá para desfalecer na presença dEle, porque somos nutridos por Ele. Jesus, Ele vai olhar para eles e vai dizer: não posso despedir, porque se eu despedir eles agora do jeito que está, eles vão desfalecer. Vocês estão aí? Os discípulos dão uma olhada para eles, para Jesus, e diz: como satisfaremos de pão essa multidão? Como nós vamos resolver esse problema? Levanta a mão e diga: Jesus sempre terá uma resposta. Nós somos expertos em perguntas, Jesus é especialista em resposta. Como nós vamos satisfazer? Como nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos resolver essa situação? De que maneira? De que jeito? Nenhum dos discípulos tiveram resposta, mas Jesus? Se você está sem resposta, se aproxima de Jesus agora. Ele tem a resposta que você não tem. Ele tem a solução que você não tem. Ele tem a força, é graça, irmão, é graça. Eu não mereço, apóstolo, mas Ele tem. Eu não mereço, mas Ele tem. Minha esposa não merece, mas Ele tem. Meu marido não merece, mas Ele tem. O meu filho fez isso de errado, não merece. Mas não é o que você acha, é o que Jesus acha, e Ele tem resposta, rapaz. Na vida nem sempre as pessoas vão ter as respostas que precisamos, mas Jesus, nós procuramos respostas nos amigos, nós procuramos respostas nas pessoas, e dependendo das pessoas, elas vão dizer: vai embora, despede, que se vire. Mas Jesus tem uma resposta com solução. Você está aí, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha resposta e a sua resposta sempre virá dos lábios de Deus. Deus usa pessoas na terra? Sim. Deus usa líderes na terra? Sim. Isso aqui é a máxima da fé, viu? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como você ouve a palavra de Deus? Ah não, Deus fala comigo. Não.
Você ouve a palavra de Deus quando alguém prega. E isso é fé. Tiago diz que, eu não vou falar sobre isso se não dá tempo. Tiago diz que fé sem obra, a maior obra que você pode fazer é ouvir a palavra de Deus. Maior obra de fé que você pode fazer é ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte: você vai ouvir um homem falar, cheio de falhas, cheio de defeitos, crendo que é Deus que está usando ele. Só faz isso quem tem fé. Você está aí, irmão? E Deus contabiliza isso como obras, mas isso é outro assunto. Observe bem, Jesus ele tem a resposta. A multidão não tem a resposta, os discípulos não têm a resposta, mas Jesus tem a resposta. Qual a resposta que você precisa? O que você veio buscar dos lábios de Deus? É um homem que está falando, falho sim, mas liberando a palavra de Deus para a tua vida hoje. E a palavra de Deus para você hoje é: você não vai sair daqui sem resposta, porque tudo é possível que crê. Se você crer, Deus tem resposta. Se você crer, Deus tem solução. Se você crer, Deus vai entrar com providência na tua vida. Está recebendo, sim ou não? De quem é a resposta? De quem é a resposta? De Deus. Despede-os. Vamos organizar a casa. Coloca grupo de 50 e 50. Coloca grupo de 100 e 100. Assenta eles sobre o campo, sobre a relva verde. Coloca eles ali. Vamos colocar em ordem o que estava fora de ordem. E eu vou mostrar que eu tenho resposta para você no deserto. Irmão, preste atenção. Eles estão no deserto, mas até no deserto que Jesus está, tem relva verde. Eles estão como, Jesus faz questão de dizer, porque os via como ovelhas sem pastor. Eles estão como ovelhas no deserto, mas no deserto já tinha relva verde para a ovelha ver. A única coisa que as ovelhas não conseguiam ver, o que o pastor via. Então o pastor colocou eles assentados e disse: agora eu vou abrir os olhos de vocês e eu vou mostrar que a providência está aqui. Você só não conseguia enxergar, a resposta está aqui. Você só não conseguia ver. Eu tenho resposta para vocês aqui hoje. A resposta vem dos lábios de quem? Então diga assim: a resposta é de Deus, mas a multiplicação é na mão de quem crê. Fala de novo, vai. A resposta é de Deus, mas a multiplicação, bate assim, ó, é na mão de quem crê. Tem pães? Tem. Traga para mim. Ele pega os pães e ele dá graça. E depois que ele dá graça, ele entrega nas mãos dos discípulos. Ele entrega. No primeiro texto, 5 pães. No segundo texto, 7 pães. Mas todos eles vão para as mãos dos. A resposta vem de Deus, mas a multiplicação vai passar pela mão de alguém. A multiplicação dos filhos passa na mão dos pais que são ministros sobre a vida deles. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados na terra. Às vezes a tua mão é a mão da multiplicação da tua bênção, mas a mão da multiplicação da bênção de pessoas que estarão à tua volta. Existem multiplicações que vai passar pela mão do teu líder. Existem multiplicações que vai passar pela mão do teu sacerdote. Existem multiplicações que vão passar pela mão do teu ministro. Não dá para fugir dessa priori bíblica. Não dá para fugir desse princípio bíblico. Você está aí ou foi embora? Quando eu entendo a cobertura que o meu pai e a minha mãe exercem na minha vida, quando eu entendo a cobertura daquele que foi bênção na minha vida, eu com certeza viverei multiplicação.
Jesus, ele dá graça e entrega para os discípulos. Qual é o desejo de Deus? É que a sua mão, debaixo da palavra de graça dele, mesmo que a tua mão não mereça, mesmo que você queria despedir a multidão e comer o pão sozinho, você está aí, irmão? Mas mesmo assim ele fará da tua mão uma mão multiplicadora. Não é porque você merece, é porque ele te escolheu para isso. Não é porque eu mereço, é porque ele me escolheu para isso. Levanta a mão, irmão. Olha para a tua mão assim antes de levantar e fala assim: ei, irmãozinha, você é bênção e multiplicadora. Agora você levanta a mão e diga assim: eu serei fonte multiplicadora de bênção na terra. Você crê nisso, sim ou não? Olha, observe, eu estou terminando, mas observe o texto. A Bíblia diz que eles comeram e saciaram. Porque comer é uma coisa, comer e ficar saciado é outra. Tem lugar que você come, mas não sacia. Né? Você quer fazer aquela saidinha francesa, você quer fazer, né? Toda aquela. E aí você, né, acaba não comendo nada e sai com fome, chega lá na tua casa, você pega um pão com um ovo, um baita de um bife, um arroz com feijão e desconta. Aí você fica. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Quem já foi nos lugarzinhos assim que você tem que dar aquela miguezinha que você fala: Jesus, mas é isso aqui mesmo? Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles comeram e ficaram. Irmão, Deus não quer que você fique aí imaginando como seria. Deus quer que você fique satisfeito, saciado pelo que Ele vai fazer na tua vida. Você não está pegando, eu vim como profeta dizer: Deus não tem miséria, tem abundância para a tua vida. Quem está recebendo essa palavra aí? É para você ficar saciado. É para você olhar e dizer assim: Deus é tremendo. Mesmo sem eu merecer, Ele fez tudo isso na minha vida. Mesmo sem eu merecer, Ele fez tudo isso na minha família. Mesmo sem eu merecer, Ele fez tudo isso na minha conta bancária. Mesmo, para, irmão, de graça, Deus vai te saciar em todas as áreas, rapaz. A minha mão será multiplicadora a partir do momento que eu entender que as mãos de Cristo têm poder e eu confiar na graça que Ele libera. Quando nós confiamos na mão de Cristo, na palavra, nós vivemos a multiplicação. Porque tem gente que tem esperança e confunde esperança com fé. Já falei isso para vocês, eu vou repetir. Esperança é você achar que talvez dê certo. Fé é ter a convicção de que já deu certo mesmo sem ver. Está na mão de Jesus ainda são 5 pães. Está na mão de Jesus ainda são 7 pães. Mas não interessa, se Ele falou, eu vou sentar a multidão, porque eu sei o que Ele vai fazer. Se Ele falou que vai dar certo, vai dar certo. Se Ele falou que eu vou dar conta de pagar, eu vou pagar. Se Ele falou que o câncer vai sair, vai sair. Se Ele falou que o milagre vai acontecer, vai acontecer. Pode dizer quem quiser o contrário. Não vai dar errado, vai fechar, vai falir, vai quebrar. Fala o que quiser, miserável. Eu estou debaixo da palavra. Eu estou vendo a mão de Jesus. E a mão de Jesus não está para baixo, ela está para cima. Dando graça ao Pai e dizendo confia, e dizendo acredita, e dizendo vai para cima. Não se dá graça assim. Se dá graça assim. Porque quando Jesus levanta o pão para dar graça, Ele me ensina para onde eu tenho que olhar. É para cima. Porque se eu olhar para baixo, eu vou ver a necessidade. Agora, se eu olhar para cima, eu sei que de lá vem a providência. Tragam os pães. Então Ele dá graça.
E no texto de Marcos 8 eram 7 pães. 7 pães. Que saiu da mão do menino. E vai para a mão de quem? De Jesus. E depois volta para a mão dos discípulos. E mais uma vez vai para a mão da multidão. Mas agora, multiplicado. Eu nunca vi alguém colocar alguma coisa na mão de Jesus e não viver o extraordinário. Eu nunca vi. Me julgaram um monte. O dia que a bispa saiu daqui desenganada e tinha festa lá em Paranaíba. E eu dei um beijo na testa dela e a médica chegou no meu ouvido e falou: sua mulher vai morrer, viu? Sua mulher vai morrer. Eu dei um beijo na testa dela e falei: vai com Deus, porque quem vai cuidar de você é Deus, você está na mão dele. Me falaram um monte, mas eu coloquei a minha esposa na mão de Jesus. Fala o que quiser, mas saiba que a mão de Jesus tem poder. Levanta a mão e diga assim: a minha vida está nas mãos dele. Diga: tudo que eu tenho está nas mãos dele. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? É muito interessante. Para eu fechar aqui, ambos os textos vão nos dar lições. Primeira multiplicação, 5 pães. Segunda multiplicação, 7 pães. Primeira multiplicação, 5.000 pessoas. Segunda multiplicação, 4.000 pessoas. Primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Segunda multiplicação, sobraram 7 cestos. Na primeira vez tinha menos e sobrou. Na segunda vez tem mais e sobrou menos. Só vou ler. Observa um negócio muito importante, capítulo 8, versículo 14, para eu fechar esse texto. Eu disse que eu entreguei a bispa na mão, e eu vim dizer: eu não sei o que você necessita, mas o essencial é que você olhe para a mão de Deus hoje. Olha o versículo 14. Mas eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão observe, aqui é logo depois da multiplicação. Quando você estuda a fundo esse texto, não dá tempo de pregar mais. Irmão, quando Jesus pergunta para eles: o que tem para dar para o povo de comer? O que eles responderam? 7, mas na verdade era 8. Mas isso aqui é pão que sobrou, então não seria pão, seria pedaço. Alguém escondeu um pão e deixou de pôr na mão de Jesus. No primeiro texto, não aparece pão no decorrer da história. No segundo texto, Jesus fez questão de mostrar que tinha um pão guardado escondido. Porque quando eu retenho um pão e deixo de pôr na mão de Jesus, eu impeço que a minha abundância e multiplicação seja maior. Você está aí ou foi embora, irmão? Quem não sabe dar seu tudo, colhe menos. Quando eu não sei dar meu coração por inteiro ao Senhor, eu colho menos. Quando eu não sei dar minha vida por inteiro ao Senhor, eu colho menos. Eu preciso entender o que é essencial. Eu preciso entender, irmãos, que a minha vida é de Deus. Eu preciso entender que os meus filhos são de Deus. Eu preciso entender que essa igreja é de Deus. Eu preciso entender que meus negócios, meus projetos, meus propósitos são de Deus. Então não é a minha mão que segura, é a mão de Deus que abençoa. E eu só coloco a minha para viver a multiplicação que Deus tem para mim.
Um pão aparece porque alguém escondeu, e ao esconder o pão, ele impede de sobejar mais ainda aquilo que seria mais abundante. E Deus é justo. O que seria abundante vem sob medida. Era quantos pães? Você não pegou, eu clareei o texto. Era quantos pães? Mas entregaram na mão de Jesus? Sobrou quantos cestos? Sob medida, 7 e 7. No primeiro texto que entregaram tudo, que era 5, veio com abundância, 12. Ah, mas multiplicou, mas sob medida. A multiplicação em cima do 7. Agora do 5 não. Se fosse sob medida, seria mais 5. Você está aí, irmão? Foi embora. O que eu quero que nós entendamos aqui hoje? É que você não vai reter nada. Você não vai reter teu coração para Deus. Você não vai ter medo de entregar seus filhos nas mãos de Deus. Você não vai ter medo de entregar tua vida nas mãos de Deus. Você não vai ter medo de falar: Deus, tudo aqui é teu, Senhor. Tudo está aqui, ó. É o Senhor que deu, é o Senhor que controla, é o Senhor que faz. E eu sei, Pai, que quando vier para a minha mão, vai vir com abundância para que o teu nome seja glorificado. Quem está entendendo? Porque quando o que acontece? Ele não entendeu que entregar na mão de Jesus era o essencial. Ele achou que guardar um pão era importante. Jesus tinha costume de ficar perto do gasofilácio na hora da oferta. E um certo dia as pessoas estavam ofertando coisas de valores, mirra, ouro. E de repente vê uma mulher lá, uma viúva, e ela joga lá dentro duas moedas. Aí Jesus vira em alta voz e diz: esta deu mais que todos aqui. Está de brincadeira. Porque você é inteligente, nós somos inteligentes. Nós sabemos que 2 moedas não vale mais do que mirra e ouro. Sim ou não? Não vale. Mas o que Jesus estava dizendo? Jesus estava olhando e dizendo: essa mulher, da tua dificuldade, da tua pobreza, ela não escondeu nada, ela deu tudo. Porque na minha dificuldade, na minha adversidade, eu tenho a tendência de esconder de Jesus as coisas. Eu escondo de Jesus minha adoração. Uau! Eu escondo de Jesus meu tempo, minha vida. E Jesus está olhando e está dizendo: essa mulher, da tua pobreza, da tua dificuldade, ela deu? Porque o que Jesus estava olhando? Não eram as moedas, mas a intenção do coração dela. Jesus não estava olhando o dinheiro, Jesus estava olhando o coração, a intenção. E Jesus viu que a intenção dessa mulher, que o coração dessa mulher era de quem confiava e não de quem duvidava. Fecha os seus olhos um pouquinho. Entrega para Jesus teu coração um pouquinho. Meu coração é revelado na oferta de adoração que eu entrego. Meu coração é revelado na oferta que eu deposito diante de Deus. Meu coração é revelado na oferta que eu apresento diante do Eterno. O que Deus está dizendo aqui nesta noite é: você pode viver a abundância se você entender o que é o essencial. Faça uma oração do teu jeito. Olha para mim. Olha para mim. Observe uma coisa antes de eu encerrar. Nós buscamos
o que é importante e não o que é. O que é essencial, apóstolo? Observe, nós invertemos, nós buscamos a provisão, porque achamos importante, mas o essencial é o provedor. Eu vou repetir. Nós buscamos a provisão, porque achamos importante, mas o essencial é o... Qual é o problema da provisão? A provisão se acaba. O provedor, jamais. Porque se eu tenho o essencial que é o provedor, eu jamais terei falta. Porque o Senhor é o meu pastor e não faltará. Jesus estava no campo. Jesus estava naquele momento que eles tiveram fome. A provisão era pouca, mas o essencial estava lá, que era o provedor. Diga, o provedor é o essencial na minha vida. O grande problema é que nós buscamos o temporário, o momentâneo, o passageiro. E Deus, Ele quer nos dar o eterno. Diga assim, o que Deus vai me dar é eterno. Irmão, começa a pegar a Bíblia pela Bíblia, entender a Bíblia como a Bíblia é e não como você acha que tem que ser. Jesus, ele deixou bem claro, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi graça. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Uau. Aí ele disse assim, ainda vou te dar um novo nome, vos nomeei. Aí vou dar para vocês uma missão, para que vá. Vou enviar vocês, para que vades e deis, e o vosso fruto seja temporário. O vosso fruto permaneça. A proposta de Jesus, a proposta de Deus ao homem, sempre foi dar ao homem vida. É temporária? O homem que escolheu o que é temporário. O que Deus quer dar para você, não é momentâneo, não é alegria momentânea. Deus não quer que você esteja eufórico hoje, morrendo amanhã, feliz hoje, triste amanhã. Ah, mas a tristeza bate, porque nós somos almáticos também. Mas quando eu entendo que o Senhor não me falta, eu me refugio nele, e eu digo, Deus, tem algo aqui dentro de mim que está me incomodando, tem algo aqui dentro de mim que está me ferindo, tem algo aqui dentro de mim que está me apertando, tem algo aqui dentro de mim que está me oprimindo, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que Deus quer dar para você, e o teu maior refúgio, tem que ser nas mãos de Deus. Posso fechar com um pensamento bíblico? O dia que o povo murmurou, Deus olhou para o povo, Ronan, o povo murmurando, saindo do deserto, murmurando, Deus olhou para o povo e falou assim, vou dar comida para esse povo, vou mandar o quê? O quê? O quê? Deus deu maná para o povo por quê? Porque o povo, Deus deu maná como castigo. Tanto que era castigo que o maná era temporário. Eles tinham que levantar logo pela manhã antes do sol sair. Porque se eles não colhessem antes do sol sair, o maná apodrecia, cheirava mal e dava bicho. Você está aí, irmão? Aí Deus ensinou para o povo o seguinte, eu vou mostrar para vocês que tudo que muitas vezes você recebe que é temporário, sem mim estraga. Aí Deus falou assim, faz uma tigela de ouro. Pega o maná e coloca dentro. Ah, mas Senhor, se eu guardar o maná de um dia para o outro, estraga. Se eu colher o maná depois que sair o sol, estraga. Coloca dentro da tigela de ouro e coloca dentro da arca da aliança, que representa a presença de... O maná que foi colocado dentro da arca estragava, apodrecia, cheirava mal. Porque aquilo que é temporário, guardado dentro da eternidade, não se perde. O diabo está doido para olhar para você e dizer assim, eu vou acabar com a sua vida, com a tua família, com o teu bem, com o teu dinheiro. Você vai olhar para ele, vai dar uma risada na cara dele, vai dizer, pode até ser temporário, mas está guardado naquele que é eterno, você não pode tocar.
Nós estamos aqui de passagem, mas guardados naquele que é temporário e Ele tem para você vida eterna. Quem recebe isso?